E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estudar o capítulo 10 de Geografia 1, que fala sobre os biomas do Brasil. Pode parecer um pouco repetitivo, porque no capítulo 9 a gente já tinha falado sobre biomas. Só que nós falamos dos tipos de biomas que existem no planeta como um todo, tá? E aí, antes de falar, eu falei para vocês o que significava bioma, a diferença de bioma para ecossistema, e para domínio morfoclimático. Então, agora eu não vou voltar nessa introdução, tá? Quem se esqueceu, volta lá no videozinho do capítulo 9. A gente vai falar especificamente sobre os biomas que existem no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existem diferentes biomas no território brasileiro, né? O Brasil ele possui vários biomas diferentes. E qual é o motivo disso? Coloquei aqui várias imagens para vocês, né? Diferentes que representam cada um desses biomas que existem no território brasileiro. O Brasil, gente, ele possui diferentes tipos de biomas por causa da sua grande extensão territorial, principalmente porque ele é grande no sentido latitudinal, norte-sul. Se ele é grande no sentido latitudinal, significa que o território passa por diferentes latitudes. Passando por diferentes latitudes, ele tem partes do seu território em diferentes zonas térmicas. Lembra da história das zonas térmicas? Cada zona térmica recebe os raios solares de forma diferenciada, mais ou menos intensa. E isso determinam tipos climáticos diferentes. Eu falei para vocês na aula passada que a vegetação é o espelho do clima. Então, se eu tenho tipos climáticos diferentes, eu também tenho vegetações diferentes. E é a vegetação a principal característica analisada na hora de se determinar um bioma, tá bom? Vamos então para o primeiro. Antes eu coloquei esse mapinha da distribuição dos biomas no território brasileiro, tá? Cada cor tem a sua representação aqui na legenda. O verde é a floresta amazônica, o roxinho pega todo o litoral, que é a vegetação litorânea, mangues e restingas e etc, tá? É bom que vocês tenham uma geolocalização através do mapa. E aí a gente entra no primeiro bioma, que é o da Amazônia. Essa imagem aqui é uma imagem aérea que eu retirei da internet, né? A gente consegue ver a vegetação bem fechada, bem densa e os rios bem meândricos, que são essas curvas que os rios fazem. Eu coloquei uma segunda imagem que é minha, porque foi uma imagem que eu tirei da janela do avião, porque foi a cena mais linda que eu já vi na vida, que foi a floresta amazônica vista de cima. E olha a perfeição disso, gente. Olha esses meandros, olha essas curvas. Eu fiquei chocada. Então, coloquei duas imagens aqui para que vocês pudessem comparar, né? Lógico que a minha não está tão nítida, mas deu para perceber a semelhança. E aí vamos às características da floresta amazônica, né? É uma floresta pluvial. É uma floresta, gente, de clima equatorial. Lá no capítulo 9 nós falamos das florestas equatoriais e tropicais. É uma floresta quente e úmida, né? Característica de um clima quente e úmido. Então, ela apresenta essas características que estão aqui para vocês, ó. Ela é higrófila, ou seja, adaptada à grande pluviosidade, à umidade. Ela é heterogênea, possui grande diversidade, tanto de espécies de plantas quanto de animais, né? O que a gente chama de biodiversidade. A vegetação é latifoliada, com folhas grandes e largas. É estratificada, ou seja, apresenta vegetais de portes variados. Então, a gente tem vários estratos dentro da floresta, né? Inclusive com árvores que chegam a mais de 30 metros de altura, tá? Desde uma vegetação mais rasteira, mais arbustiva, até árvores de grande porte. Ela é compacta é a mesma coisa que densa, né? Lembra que eu falei para vocês, é uma vegetação... As vegetações são muito próximas uma das outras. Você não tem um caminho, você não vê. É tão fechada, gente, que a luz solar tem dificuldade de chegar até o solo da Amazônia, né?
porque é uma vegetação próxima da outra e isso serve de barreira para a luz solar. A vegetação é perennifolia, sempre verde, está sempre viva, né? Digamos assim. São aquelas folhas que nunca caem. Estão sempre vivas, independentemente da época do ano, da estação, ok? Coloquei aqui para vocês que é uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, né? A floresta amazônica é a maior floresta que existe. Ela não está totalmente no Brasil, mas a maior parte dela está no Brasil. Cerca de 62% da floresta está no Brasil, tá? O restante se distribui por Bolívia, Peru, Guiana e outros países que fazem fronteira com o Brasil. Países da América do Sul que fazem fronteira com o território brasileiro, ok? A vegetação da Amazônia, ela se divide em 3 tipos. A gente consegue dividi-la em 3 tipos, que é a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Aqui na imagem, elas estão identificadas para vocês, ó. A mata de igapó é aquela vegetação que está permanentemente inundada. Olha aqui, o caule, a raiz, embaixo d'água, né? Ela está na parte mais baixa do relevo. Logo depois a gente tem a mata de várzea. É uma vegetação que já está numa parte um pouco mais alta, mas ela fica periodicamente inundada. De acordo com a época do ano, se há uma cheia no rio, ela fica inundada, tá? Então, ora ela está inundada, ora seca. E a mata de terra firme é na parte superior, onde a vegetação nunca fica inundada. Então, percebam que isso demonstra ainda mais para a gente aquela questão da biodiversidade. A gente tem tipos diferentes de plantas que se adaptam a realidades diferentes, inclusive. Plantas que se adaptam todas se adaptam à umidade, mas ainda existem aquelas que conseguem se adaptar ainda mais à umidade, como é o caso das que estão na mata de igapó. Ok? A Vitória Régia, por exemplo, é um exemplo de vegetação de mata de igapó, que está sempre alagada, ok? E aí a gente entra numa questão incrível que eu adoro sobre a Amazônia, que é a relação entre a fertilidade do solo e a riqueza vegetal. Diante de toda essa exuberância da floresta, toda essa biodiversidade, a gente acaba achando que o solo da Amazônia é fértil, mas ele não é. Existe até uma área de solos mais férteis, que é a área da floresta de várzea, próximo da bacia do rio Solimões, tá? É uma área onde o solo ganha um pouco mais de nutrientes, então ele é mais fértil. Entretanto, tem a área da bacia do Rio Negro, que é inclusive conhecido como Rio da Fome, porque é a área onde o solo da Amazônia é mais pobre, mais ácido. Só que o que a gente pode dizer é que, no geral, o solo da Amazônia não é fértil. Ele é um solo fraco. Mas o que explica, então, toda essa riqueza vegetal, se o solo não favorece? O solo da Amazônia, ele vive do sistema que gira dentro desse ecossistema. Como assim? O que faz com que esse solo se mantenha é a matéria orgânica. E a matéria orgânica dentro da floresta amazônica preservada, ela é gigantesca. O que cai de folhas, de galhos, dessa vegetação densa, fechada, é muita coisa. E isso forma uma camada protetora nesse solo. Uma camada que vai proteger das gotículas da chuva, que promoveriam uma erosão superficial muito maior, e é uma camada que vai gerar matéria orgânica, que vai gerar humus para esse solo, que vai gerar fertilidade. Então, o solo ele não é naturalmente fértil, mas ele se torna por causa desse excesso de matéria orgânica. Isso explica muito o fato de, por exemplo, um desmatamento dentro da Amazônia ser tão ruim. Ah, poxa, existe desmatamento que é bom? Claro que não. Mas lá o desmatamento consegue ser mais devastador. Porque aquele solo, se eu tiro as árvores
Eu tirei a cobertura vegetal, eu tirei a serrapilheira, né, que é esses restos de plantas, de animais, as folhas secas que ficam sobre o solo. Então, eu acabei com a validade desse solo. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse solo para agricultura, eu vou ter que tratá-lo, porque ele não é naturalmente fértil, tá? Então, é um ciclo. Se eu interrompo esse ciclo cortando a vegetação, esse solo fica, não vou dizer inutilizado, porque hoje nós temos muitas tecnologias, mas ele fica extremamente frágil, ok? Coloquei aqui para vocês que só 14% do solo amazônico é próprio para agricultura, é considerado próprio para agricultura, né? Que coloquei aqui, que é a camada de humus, a matéria orgânica, resto de plantas, de frutos, de animais mortos, que promovem esse sustento da floresta, tá? Em áreas desmatadas, fica pior ainda, como eu disse para vocês, porque a água da chuva retira o pouco que o solo tem de nutrientes. É o que a gente chama de lixiviação. É a lavagem do solo feita pela água da chuva que escorre, que escoa superficialmente por esse solo, carregando os nutrientes que ele já tem, que ele já é defasado, né? Que já tem em pequena quantidade. Então, isso é muito louco. Por isso que a gente fala, por exemplo, da questão da resiliência. A resiliência no meio ambiente é a capacidade que um sistema ambiental tem de sofrer danos e de se reestruturar. A Amazônia não tem uma resiliência muito alta, porque pela dificuldade desse solo, se você desmata, ela demora para conseguir voltar para o seu estado natural, para o seu estado de perfeição, digamos assim, né? Em compensação, existem outros biomas que possuem uma resiliência maior, como é o caso do cerrado, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí eu falo dessa resiliência. Mas o que importa é saber que, por enquanto, é que a resiliência é essa capacidade que o sistema tem de se restabelecer. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. No caso da Amazônia, é mais devagar, porque ele precisa de todo esse ciclo para poder estar funcionando perfeitamente, ok? E o desmatamento na Amazônia? Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa, gente, mais de 20% do ecossistema já foi desmatado. Isso a partir da década de 60. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, né, em História ou até mesmo em Geografia 2, a gente fala sobre isso, que é sobre a interiorização do território brasileiro. Por muito tempo, toda a dinâmica capitalista, urbana, o maior número de pessoas, de indústrias, se concentravam no litoral do território e na região sudeste, principalmente. Com o tempo, houve muito incentivo para que as atividades econômicas, a população começasse a ir para o interior do território, região centro-oeste, região norte. E a década de 60 foi uma época em que o governo criou várias políticas de incentivo para que as indústrias fossem para a Amazônia, para que as pessoas quisessem ir para a Amazônia e etc. Tá? Como o projeto Calha Norte, a criação da Zona Franca de Manaus, isso tudo incentivou não só o aumento populacional, como também o desmatamento da região. E isso é muito grave, porque a gente vê que 20% foi desmatado em pouco tempo, só da década de 60 para cá. Até então era praticamente tudo preservado. Se a gente continuar nesse ritmo, daqui a pouco não tem mais nada, né? Mas continuando, vamos para o segundo bioma. Ah, esqueci, o arco do desmatamento. O arco do desmatamento, gente, nada mais é do que a região onde a fronteira agrícola avança, tá? Onde, quando a gente fala avanço da fronteira agrícola, é quando novas áreas são incorporadas à agricultura. Áreas que antes não eram utilizadas para agropecuária e que passam a ser. Então, essa é a expansão da fronteira agrícola.
essa região aqui, esse arco, é a área mais desmatada da Amazônia, por ser uma área de expansão da fronteira agrícola, ok? Vamos à Mata Atlântica, então. A Mata Atlântica, ela se assemelha às características da Amazônia, porque é uma floresta tropical. Então, também tem características de um clima tropical, mais quente e úmido, tá? Então, a vegetação também é densa, também é latifoliada, também é higrófila, ok? A Mata Atlântica, ela é a vegetação que pega todo o litoral do território brasileiro. Vai desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então, é uma vegetação extensa, que tem bastante biodiversidade, mas que, infelizmente, foi a vegetação que mais sofreu desmatamento até hoje. Por que, gente, que foi a vegetação que mais sofreu desmatamento? Pelo próprio processo de colonização, né? O Brasil foi colonizado, como eu disse para vocês, do litoral para o interior. Então, a Mata Atlântica, ela foi desmatada, né? Por exemplo, o pau-brasil é uma das espécies que desapareceram, que eram nativas, né? Endêmicas da Mata Atlântica e que desapareceram, foram extintas, né? Hoje a gente tem um ou outro espalhado aí pelo Brasil, que foi plantado, né? Mas ele desapareceu diante de toda essa ocupação do território, que se deu no litoral, justamente onde a Mata Atlântica está, né? Então, ela foi retirada para a urbanização, ela foi retirada para a agricultura, para a pecuária. Então, hoje, a gente não tem mais de 5% da Mata Atlântica. Olha só, 95% foi desmatado. Esses 5% hoje está preservado porque se localiza principalmente em parques de proteção ambiental, tá? Formações litorâneas. As formações litorâneas, gente, são aquelas que estão no litoral, né? E que se caracterizam por estar numa área de transição entre o ecossistema terrestre e o ecossistema marinho. São dois tipos de formações litorâneas que nós temos, o mangue e as restingas. A restinga é essa vegetaçãozinha que a gente tem assim na beira do mar, geralmente, né? Na beira do mar, na beira dos rios. É uma vegetação que consegue se adaptar a uma água mais salobra, ao spray marinho, né? Que é o sal que vem junto com o vento do mar, enfim. E os mangues, a gente vai falar especificamente sobre eles. O mangue possui geralmente essas raízes, geralmente não, né? Possui a característica principal dos mangues é ter essas raízes aéreas, ó, que de cara a gente consegue reconhecer que é um mangue. É a área de transição entre o ecossistema marinho e o terrestre, como eu falei para vocês, e ele sempre surge ou no próprio deságue de uma bacia hidrográfica ou próximo a esse deságue, tá? De onde uma bacia hidrográfica termina, da foz de um rio. E como a gente sabe, a foz de um rio sempre deságua ou em outro rio ou no oceano, né? E é aí, gente, que vem toda a importância do manguezal. Como ele está numa área de despejo, de saída, essa área acumula uma deposição de sedimentos orgânicos e inorgânicos muito grande. Isso gera muito alimento para os peixes. Por isso que a gente diz que o mangue é o berço da vida, é um berçário natural. Muitas espécies de animais utilizam a área do mangue para se reproduzir e para poder ter os seus filhotes, né? E fazer com que eles cresçam, fiquem ali até crescerem e conseguirem ir para o oceano aberto, né? Ter uma vida independente. Até porque não só pela fartura de alimento, mas também pela proteção. Essas raízes aqui acabam servindo de proteção contra os animais maiores, né? Que são predadores desses filhotes. Falei da importância, então, aqui da matéria orgânica em deposição. Falei também que é uma área que serve como sequestro de carbono, tá? Mas, infelizmente, hoje, os manguezais também estão praticamente extintos no território brasileiro. Primeiro,
porque eles estão no litoral, então eles sofreram o desmatamento juntamente com o desmatamento da Mata Atlântica. Segundo, que aqueles que não foram desmatados não foram preservados. Então, muitos mangues, né, hoje viraram áreas de valão, extremamente poluídas, com muito lixo, enfim. Continuando, vamos para o bioma de Mata de Araucárias. O bioma da Mata de Araucárias, ele é característico do sul do Brasil, tá? Pega os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Característico de um clima subtropical, então é aquele clima mais ameno, né? É o clima mais ameno do Brasil, que no inverno consegue adquirir temperaturas baixas, bem baixas, às vezes abaixo de zero, inclusive, se for uma área de altitude, principalmente. Coloquei para vocês as características. Constitui uma formação aberta. Olha só a diferença da floresta de Araucária. É uma floresta que se assemelha a uma floresta temperada e não a uma floresta tropical e equatorial. Então, como uma floresta temperada, ela é mais aberta, não é tão densa, ela é homogênea, ou seja, você possui pouca biodiversidade. Nesse caso, a araucária se refere a uma espécie, né, de vegetação. Então, é a vegetação que está em maior quantidade dentro do bioma. E ela também foi muito desmatada por causa da extração de madeira. Ela é conhecida como madeira mole, né? Então, é fácil de extrair e muito utilizada, foi por muito tempo muito utilizada para construção, né, de móveis e etc. Enfim, as folhas são aciculifoliada, folha em forma de agulha, e devido ao clima é mais comum que essas folhas sejam decíduas, elas caiam, lembra, no outono para se preparar para o inverno. Aqui está a imagem para vocês da mata de araucária. A araucária é essa vegetação aqui, ó. É essa árvore comprida em que as folhas estão só lá em cima, são folhas finas. Olha aqui o espaçamento entre as árvores, então uma vegetação aberta, ok? É homogênea, você só vê esse tipo de vegetação, né? Em alguns locais você pode ver alguns pinheiros no meio, mas a vegetação que vai prevalecer é a araucária. Continuando, vamos para o cerrado. O cerrado, gente, é uma vegetação característica do clima tropical típico, que é aquele clima que possui duas estações bem definidas. Verão quente e úmido, e inverno frio e seco. Então, a gente precisa de uma vegetação que se adapte tanto à umidade, mas que também consiga se adaptar a um longo período de seca, que é o período do inverno, tá? Então, a gente tem uma vegetação também que lembra muito a vegetação da caatinga, que é o que a gente vai ver a seguir, que é o que a gente chama de xeromórfica ou xerófila. São aquelas plantas que têm uma casca mais grossa, ó, galhos retorcidos, as folhas são mais atrofiadas, as raízes são profundas para conseguir retirar nutrientes do solo, armazenam água e por aí. O solo do cerrado. O solo do cerrado é um solo ácido, ou seja, que não é fértil, pobre, tá? Com baixo teor de nutrientes e muito excesso de alumínio. Mas hoje, o cerrado foi extremamente desmatado, a gente vai ver isso. Hoje o cerrado, eu falei que a Mata Atlântica foi o bioma mais desmatado, até hoje. Mas na atualidade, o que é mais desmatado, como a Mata Atlântica já não tem mais o que desmatar, o mais desmatado atualmente é o cerrado, por causa da expansão da fronteira agrícola. Principalmente a partir da década de 50, com a transferência da capital do Brasil para Brasília e todo o incentivo que houve, assim como lá, assim como eu falei lá na Amazônia, de interiorização do território brasileiro, de levar pessoas, indústrias, para que o sistema capitalista se desenvolvesse também em outras áreas do Brasil.
tá? Então, por conta dessa expansão da fronteira agrícola, é uma área muito desmatada atualmente. Mas, poxa, como assim? Agricultura e pecuária se o solo é ácido, se o solo é pobre? Ele requer esse solo, hoje a gente tem bastante tecnologia para isso, e esse solo, nele é feito um processo que a gente chama de calagem. A calagem é quando a gente corrige a acidez do solo, tá? Através do acréscimo de nutrientes. E aí ele fica um solo próprio para a agricultura. Aqui eu coloquei, nesse desenho, mostra os tipos de estratos que a gente pode ter no cerrado. O cerrado, gente, é a nossa savana brasileira. Então, eu falei para vocês da característica da savana. 3 estratos, lembra? Arbóreo, arbustivo e herbáceo. A gente tem árvores, a gente tem arbustos e gramíneas, só que todos espaçados, um distante dos outros, ok? As áreas de cerrado em que a gente tem mais vegetação, a gente chama de cerradão. Aquela área que você vê mais gramínea, a gente chama de campo limpo, e por aí vai, ok? Aqui eu falei da expansão da fronteira agrícola, né? Atualmente, o solo do cerrado é muito utilizado para a produção de soja e milho. Quem vai viajar por aquele canto, gente, eu viajei de ônibus por ali e eu fiquei 24 horas dentro de um ônibus, saindo de Goiás e indo para o Mato Grosso do Sul, né? E aí, horas e horas, a gente só via plantação de soja pela janela. Nada, 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 só soja, soja, soja. É assustador, real. Caatinga, então. Caatinga, no Brasil, se concentra no sertão nordestino. Não é uma área pequena, olha aqui na imagem, tá? 11% do território brasileiro. E é aquela região de clima semiárido. Ou seja, adaptada a baixa pluviosidade. Então, tem alta temperatura e baixa pluviosidade. É aquela vegetação 100% xerófila. Né? É a vegetação que precisa se adaptar a pouca umidade. E por isso tem as folhas substituídas por espinhos, os troncos grossos, as raízes profundas, os cactos, olha aqui, é um exemplo de vegetação xerófila muito comum na Caatinga. Tá? Sobre a destruição, foi destruída também. 45% do bioma já foi destruído, principalmente por causa da pecuária extensiva, da produção de carvão vegetal. Só para lembrar, pecuária extensiva, qual é mesmo? É aquela em que o gado é criado solto, livre. Então, a gente precisa de um pasto, de áreas extensas para que eu consiga ter essa pecuária, né? Praticar essa pecuária. E isso demanda desmatamento, ok? Pampas e campos. Os pampas gaúchos, também chamados de campos sulinos ou de campanha gaúcha, é essa areazinha aqui, ó, que fica no extremo sul do Brasil. E qual a principal característica do campo? Gente, os pampas, eles se assemelham às pradarias, quando eu falei para vocês, que é aquela vegetação rasteira, uma vegetação de gramínea. Olha só, você vê uma grande área somente com vegetação rasteira. Então, ele é um campo aberto, muito favorável para a pecuária. Olha aqui, por quê? Porque diferente dos outros locais, não é preciso desmatar, né? É só você pegar as cabecinhas de gado e pá, jogar ali, que eles já vão ter o que comer. Por isso, inclusive, que a pecuária no sul do Brasil ela é tão intensa desde o processo de apropriação dessa região sul, tá? Corresponde ao clima subtropical, assim como a mata de araucária, aquele clima um pouco mais ameno, né? Aquele clima em que no inverno a gente consegue ter temperaturas mais baixas, sim. A região serrana do sul do Brasil neva, inclusive, né? Temperaturas baixíssimas.
Os dois últimos biomas são biomas de transição, tá? São biomas que estão ali, a gente não consegue, são biomas menores e que acabam conseguindo ter características um pouquinho de cada bioma. O primeiro é o Pantanal, que é a maior bacia inundável que existe, porque planície inundável, perdão, porque nas épocas de chuva, de outubro a março, essa planície realmente inunda, né? Alguns moradores, criadores de animais que vivem ali, inclusive, eles precisam fazer uma migração durante esse período por causa da cheia, né? Inclusive que a gente chama de transumância, que é de acordo quando você migra de acordo com algum motivo de período, periódico, como, por exemplo, uma época de chuva, uma época de cheia. Coloquei para vocês, o Pantanal possui grande biodiversidade, né? A maior concentração de aves do continente, o maior estoque de peixes do mundo. Gente, é uma exuberância. Eu nunca pude ir, por exemplo, na Amazônia para viver essa biodiversidade, mas no Pantanal eu fui e é uma exuberância incrível. Muitas espécies de animais livres, lindo demais de se ver, tá? Mata dos Cocais é um outro bioma de transição, é uma vegetação exclusivamente brasileira que está bem ali na transição entre 3 biomas, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Olha a Mata dos Cocais aqui, esse verdinho aqui. Então ele possui um pouquinho das características de cada um desses biomas. A principal vegetação dentro da Mata de Cocais são as palmeiras. As mais conhecidas são a carnaúba e o babaçu, tá? São as imagens delas aqui, ó. A galera que vive ali sobrevive exclusivamente do extrativismo dessas palmeiras. É uma área ainda muito pobre economicamente, digamos assim, tá? Quando a gente estuda região Nordeste ou região Norte, especificamente, a gente fala mais a fundo sobre a Mata dos Cocais. Mas que, infelizmente, ainda não é grande o número de desmatamento dessa área, principalmente pelo fato de como a galera sobrevive da mata, da floresta, existem muitos grupos de proteção. Isso também na Amazônia, esqueci de falar para vocês, tá? É uma disputa eterna entre os latifundiários e os ambientalistas. Muitas ONGs representam e defendem esses biomas, tá? Principalmente a Amazônia e a Mata de Cocais, por ser uma área, como eu falei para vocês, que sustenta muitas famílias através do extrativismo. Alguns grupos de indígenas lideram também essa proteção, tá? E isso tem que continuar, tem que ganhar força. Rapidinho, eu queria indicar para vocês um site, que é o IB Florestas, para quem gosta do assunto. É o Instituto Brasileiro de Florestas. O site é muito legal e fala sobre as florestas do Brasil. Outra coisa, queria indicar a série Aruanas, que fala sobre o desmatamento na Amazônia. É muito legal, tá? Para quem gosta, assista. E a gente se vê no próximo capítulo. Beijos e obrigada mais uma vez.